Olá, alunos do Colégio Batista. Aqui é o professor Fábio de Geografia, mais um encontro em nossas aulas virtuais, nossas aulas em vídeo. Bem, desejando já uma feliz Páscoa para todos. Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que vocês estejam se cuidando. Só uma pequena observação em si, antes de começar nossa aula de hoje, nosso encontro. Nas últimas semanas foi passado alguns exercícios e pouquíssimos alunos entregaram. Então, pessoal, quem só visualizou a aula aqui no vídeo, por favor, só tenta fazer o exercício aí e mandar pela plataforma ou pelo Google Class, tá bom? Então, seguindo, só para ter uma visão agora, vamos fazer uma revisão os temas anteriores. Bem, nas nossas últimas aulas nós falamos sobre dois temas interessantes, que foram exatamente a climatologia do Brasil. O que seria essa climatologia do Brasil? Ou seja, falando sobre a questão do clima dentro do Brasil, como o Brasil abrange, como ele se comporta, o comportamento do Brasil em questão climática. Então, a climatologia, a gente estudamos exatamente como que ela começa, os fatores que influenciam, estudamos a questão das massas de ar, a questão das correntes marítimas, tudo isso que interfere, a questão da vegetação, e isso vem interferir na morfologia do terreno. Então aqui eu separei dois mapas que você vai observar bem aí. Esses dois mapas, ele apresenta o quê? O clima, o primeiro mapa aqui. Então você vai observar que o clima predominante no Brasil é o clima tropical, exatamente, né? Porque essa parte laranja, aí você observa que o clima ele tem muito a ver com os domínios morfoclimáticos. O que são os domínios morfoclimáticos? É onde exatamente temos aí a composição de vegetação. Então, dentro do Brasil, nós temos aí uma variação climática muito grande e essa variação ela ajuda na composição desses climas que nós temos aí, desses domínios morfoclimáticos. Ou seja, o que seriam esses domínios morfoclimáticos? Morfo, ou seja, modificação, transformação dessa região de acordo com o clima. Então, é aquela correntinha. O clima interfere na vegetação. E a vegetação interfere no clima? Certamente. Então, como vimos aí na climatologia, o clima ele interfere diretamente na questão da vegetação. Então, seguindo. Qual a importância do clima? Beleza? Essa vai ser a pergunta que você vai enviar para mim hoje. Uma das perguntas. Você vai explicar para mim exatamente com as suas palavras qual a importância do estudo do clima. O que você vai fazer? Você vai até a página da plataforma do Plural ou lá no Google Class e você vai responder. Então, qual a importância do estudo do clima na sua opinião? Eu quero ouvir sua opinião. Não adianta você chegar e copiar de um site, mas eu quero ver a sua opinião. Qual a importância do estudo do clima na sua opinião? Então, fica aí, trabalho para você fazer, ok? Seguindo. Dentro da questão climática, dentro da questão da vegetação morfoclimática, o mundo hoje, o mundo moderno, ele apresenta problemas. O que seriam esses problemas? Certamente você pode se orientar e falar assim, professor, temos vários problemas, entre eles, assim, hoje a questão econômica, a questão do coronavírus, a questão da crise asiática. Então, são vários problemas. Mas, dentro do nosso questionamento de estudo, nós vamos observar que hoje, nos biomas, na questão climática, há vários problemas. A primeira que eu gosto muito de citar é o chamado aquecimento global, porque não é muito ligado pelas pessoas, as pessoas não dão tanta importância sobre o aquecimento global. O que seria esse aquecimento global? Seria nada mais é que o planeta está ficando muito mais quente. E com o aquecimento global vem a chamada mudanças climáticas. Resultante disso, nós temos aí vários eventos que combinam. Eu cheguei até a citar na nossa aula, falando sobre o El Niño, Laninha, que são eventos que são o retrato vivo dessa mudança climática. O aquecimento das águas do oceano certamente provoca furacões, tufões e outras coisas. Então, a chamada inversão térmica. O que seria inversão térmica? O aumento da temperatura. Lugares que anteriormente era muito frio, hoje
são exatamente muito quentes. Então, esses problemas hoje é muito visível aos estudantes, principalmente, e isso deveria ser visto mais afinco com a questão de toda a sociedade, porque a sociedade mundial ela não observa isso às vezes como problema, né? Observa só como um grande caso. Então, se tivermos um aquecimento global, o planeta vai ficando mais quente, isso certamente vai prejudicar o ecossistema, ou seja, tudo é interligado. Tudo é uma coisa puxando a outra. Se eu tiro a vegetação de um lugar, essa vegetação vai interferir no quê? Vai interferir exatamente na questão dos animais, na questão das plantas, e isso muda totalmente, radicalmente a vida dessa região. Então, vejamos aqui, dentro do nosso, o que foi estudado, vamos começar a notar alguns problemas no mundo moderno. Principalmente, hoje nós temos a chamada degradação. Degradação significa estragar, detonar, e o chamado desmatamento. Desmatamento que, para muitos, ainda é uma simples coisa, mas, na verdade, o desmatamento ele é uma das principais causas hoje do aquecimento do planeta. O Brasil hoje se encontra no quarto ou quinto lugar como o maior poluidor emissor de CO2 na atmosfera. É a questão da indústria? Não, exatamente quando há queimadas, o Brasil hoje se destaca nisso, nessa questão da jogar na atmosfera bastante CO2. Vejamos aqui. O cerrado brasileiro ele passa por uma degradação muito significativa. O que seria essa degradação muito significativa? Seria a descoberta de áreas verdes. A gente pode ver que o cerrado está ali entre a Caatinga e a floresta amazônica. Então, primeira coisa, devemos dizer o seguinte, que grande parte dessa região hoje já não tem muita vegetação, a vegetação já foi praticamente castigada, porque houve o crescimento populacional, as pessoas começaram a migrar para essa região e essa migração certamente contribuiu para a construção de casas, e entre outros. A questão também, a gente podemos observar a exploração do solo na questão mineradora. Só lembrar que Goiás, Minas Gerais, é aquela região do Brasil que apresenta grandes riquezas minerais, né? Temos lá Goiás, pelos bandeirantes, durante a colonização do Brasil, os bandeirantes eles conseguiram achar diamante, né? Naquela procura pelos índios, a fim de aprisionar os índios. Os bandeirantes, por acaso, eles descobriram os bandeirantes descobriram diamante em Goiás. E logo depois, consequentemente, descobriram o ouro em Minas Gerais. Uma das grandes, temos aqui nessa próxima foto, uma das maldades que fazem é a queimada. Essa queimada ela tem dois intuitos. A primeira é abrir território, né? Nós temos a chamada queimada ilegal. Temos dois tipos de queimada. A queimada ilegal é onde que o proprietário da terra ele tenta abrir áreas de uma forma bastante bruta, tacando fogo. E temos a queimada natural. O que seja essa queimada natural? Chega um período do ano, principalmente na região centro-oeste, que é bastante seco. Então, e o sol é bastante forte. Então, isso ocasiona a proliferação dessas queimadas. Então, isso é um dos grandes problemas que nós temos no Cerrado. Aí vem o seguinte também. Aqui eu coloco um slide aqui que diz o seguinte: o Cerrado está desaparecendo pelo desmatamento, queimada e também por atividade de mineração. Atividade de mineração. Nós vimos aí que eu falei sobre a Vale do Rio Doce, né, que ela foi responsável por alguns acidentes lá em Minas Gerais, né, Brumadinho e Mariana. Praticamente o serviço de mineração, principalmente na região centro-oeste, é muito grande. E aí, será que quando você começa a fazer uma mineração, você respeita os padrões ecológicos daquela região, sim ou não? Claro que não.
certamente o cara que começa a fazer a mineração ou a empresa, ela não está preocupada diretamente com o meio ambiente. Ela está preocupada diretamente com lucro. Então, o cerrado brasileiro hoje está desaparecendo por causa desse pequeno probleminha. Só lembrar que nós tivemos aí lá na região do Pará, que é uma área de transição, nós tivemos Serra Pelada. Serra Pelada foi um grande ato de exploração mineral, né? Ou seja, as pessoas estavam atrás de ouro. Muitas pessoas ficaram ricas do dia para a noite e ficaram pobres do dia para a noite. Mas nessa região, principalmente, a questão da exploração, do desmatamento por atividade de mineração é muito grande. Então, devemos ter certo cuidado na questão do quando falar sobre o que está causando o desaparecimento do cerrado brasileiro. Então, podemos aí, seria desmatamento, ou seja, queimadas e atividade de mineração. E justamente o que acontece? Quando nós temos essa queimada, essa atitude de desmatamento, vamos ter uma grande problemática. Por exemplo, cada região, cada domínio, teremos uma espécie ou várias espécies de animais. Então, aqui nós temos algumas espécies típicas do cerrado brasileiro. Só lembrar que o cerrado, para muitos especialistas, é uma área de transição. O que seria essa área de transição? É uma área que está entre a Caatinga e a área que está da floresta amazônica. Então, você vai encontrar animais muito que você pode encontrar em ambos. Por exemplo, temos aqui o tucano. Você pode encontrar o tucano na floresta amazônica? Sim, claro que você pode encontrar. Temos o lobo-guará, você pode encontrar? Pode. A onça, em algumas regiões do Cerrado Brasileiro você pode encontrar a onça. Sim, a anta. Não, a anta que eu falo é o animal, tá? Não é a anta que você encontra por aí, né? Tem muita gente que botou a mão na cabeça e falou, aí... Não, mas a anta que eu estou referindo é o animalzinho. Então, encontramos no Cerrado Brasileiro. Esses animais, aí tem a problemática. Se tivermos o fim do Cerrado Brasileiro, certamente não teremos o fim da vegetação apenas, teremos o fim também desses animais, ou seja, a extinção da flora e da fauna. Isso mexe totalmente com o ecossistema nosso. Por quê? Só lembrar que já temos a problemática da caatinga, como eu falei na última aula. A caatinga do Brasil, alguma parte dela está se tornando desértica, porque pela falta de chuva, pelo aquecimento global e outros fatores. Então, imagine só se essa região ela começa a ser degradada. O resultado vai ser o quê? Um cerrado que se torna uma caatinga, e isso pode se espalhar para onde? Pela floresta amazônica e outros, tipo as matas costeiras. Seguindo aqui, nós temos o desmatamento na Amazônia. Bem, eu cheguei a ter comentado no último vídeo sobre o desmatamento da Amazônia. A Amazônia hoje ela passa por um problema de degradação muito grande. O que seria essa degradação? Um dos principais problemas que a Amazônia sofre hoje é o desmatamento. Bem, esse desmatamento ele é ocasionado justamente pela exploração de madeira ou áreas de pastagem. Então, hoje, vira e mexe, você vai ter problemas sérios na questão do desmatamento. Para você não ficar nervoso, ficar assustado, hoje nós temos uma área desmatada da Amazônia referente ao tamanho da Holanda e a Itália juntos dentro do território brasileiro. Então, é uma área muito grande. A tendência do desmatamento da Amazônia é ter a extinção de espécies, aquele mesmo evento que eu falei para vocês, a questão da fauna e da flora. Aqui eu mostro para vocês o seguinte, que parte da floresta amazônica ela se encontra já degradada. Então, aqui nesse slide aqui, pouquíssimas áreas, apesar da floresta amazônica ser enorme, temos a Amazônia Legal e a Amazônia Internacional. Só lembrando que a Amazônia Legal faz parte do Brasil e a Amazônia Internacional pertence a outros países. Então, olha a gravidade disso.
temos uma floresta de uma dimensão muito grande e ter, por fim, uma floresta dizimada. Com o fim da Amazônia, certamente teremos alterações no clima? Sim. Vai aumentar o calor? Vai. Vai aumentar a irregularidade das chuvas? Sim. Então, aqui nós temos vira e mexe a Polícia Ambiental, o IBAMA, a Polícia Federal, pega esses carregamentos aqui de madeira. Como que é feito hoje? Hoje nós temos vários tipos de traficante, né? Quando a gente fala de traficante, lembra logo de drogas. Mas o tráfico ilegal hoje na Amazônia é muito interessante, que temos o tráfico ilegal de madeiras. O que seria o tráfico ilegal de madeiras? Temos pessoas no mundo que apreciam móveis feitos de madeiras nobres. Então, paga-se uma pessoa para ir contratar um grupo de, como se diz, mateiros para pegar esse material. Então, infelizmente, assim, é triste, mas isso acontece diariamente na Amazônia. Você se deparar nas estradas passando com um caminhão com toras de madeiras nobres. Bem ao contrário da população brasileira. Grande parte da população brasileira hoje, quando tem seus móveis em casa aí, né, o seu sofá que quebra de vez em quando você pula no sofá, temos as crianças, né, que certamente não ficam quietas, ficam pulando no sofá. Você percebe que o material é muito bom. No primeiro pulo quebrou o sofá. Então, esse material é uma madeira nobre? Não. Temos aí nossos racks, que é feito de... nem é compensado, é conglomerado. Conglomerado é uma coisa maneira, porque o conglomerado, se você molhar ele, se desfaz na sua mão. Então, praticamente a população brasileira não está usando essa madeira ainda. Então, apesar também que tem um custo-benefício. Se você pegar uma mesa de madeira mesmo, o preço dela, dependendo do tamanho, for uma mesa de 6 lugares, essa mesa vai sair por R$2.000 por aí. Mas você pega uma mesa de 4 lugares, 6 lugares de conglomerado, sai por R$400. Então, isso é uma coisa interessante. Um outro fato também é o tráfico de animais. O que seria o tráfico de animais? Temos traficantes de animais. Ele vem até a Amazônia e captura os animaizinhos, coitados. Vem aqui, pega a nossa cobrinha, pega nossa onça. Que pena que nenhum deles foi engolido por uma sucuri. Mas eles pegam esses animais e vendem. Temos pessoas no mundo que compram esses animais. Quando a gente está acostumado aqui, exatamente, quando a gente fala sobre animais, né, muito da Feira de Caxias, né? Feira de Caxias, que temos lá a venda de vários animais. É típico uma Feira de Caxias, mas internacional. Então, os animais são pegos. Hoje, nós temos aí a grande extinção, a extinção dos papagaios, a arara azul. Os caras têm a capacidade de pegar o filhotinho e botar dentro de um tubo de PVC, ou seja, um cano, né? Dá uns furinhos e leva eles para a Europa. Exatamente o destino desses animais são a Europa. Bem, aqui eu mostro um dado seguinte, que esse dado aqui do ano passado, né, de desmatamento na Amazônia. Observe que em julho do ano passado a Amazônia apresentou o maior índice de desmatamento registrado até hoje. Bom, dados que mostram a situação geral da Amazônia. Então, isso é uma preocupação mundial, não só apenas para o governo brasileiro, mas para outros países do mundo. O que vai acontecer com a Amazônia? Muitos diziam que antigamente, uns 20, 30 anos atrás, que a Amazônia era o pulmão do mundo. Na verdade, o grande pulmão do mundo é o oceano, mas a Amazônia, ela faz parte do ecossistema mundial. E quem se lembra aí, algumas massas já são formadas dentro da Amazônia. Então, se houver um descontrole desse território aí, ou seja, o fim desse território, certamente teremos mudanças drásticas dentro do próprio Brasil, por exemplo. Podemos ter a estiagem, a falta de chuva na região sudeste, sim, porque a chuva que vem regionalmente para o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, ele vem por onde?
eles são criados, são feitos na região amazônica. Então, há uma grande preocupação na questão da Amazônia em si. O que pode se fazer para evitar aumentar a fiscalização? Sim, seria uma ideia legal. E também temos que se aumentar a fiscalização, é ideal que tenhamos aí aquela ideia de replantar, ou seja, uma política sustentável de vegetação. Então, passamos para o nosso próximo encontro aqui, os animais em extinção da Amazônia, né? Eu coloco aqui arara azul, tartaruga, macaco, esqueci o nome dele, a onça pintada. Então, hoje, esses animais estão numa lista muito nobre e triste de animais em extinção no mundo. Bom, extinção por quê? 2 fatores. Repetindo. A primeira é a destruição da casa deles. Você vai lá, destrói a floresta, os animais não moram na floresta. Se você destruir a floresta, não vai ter lugar para morar. E segundo é o tráfico de animais. Então, 2 fatores que devem ser bastante revistos pela sociedade mundial em relação à questão da Amazônia em si. Mata Atlântica. Bem, Mata Atlântica, quando eu falei para vocês, a gente falou sobre matas litorâneas, né? Então, a Mata Atlântica, infelizmente, é aquela vegetação litorânea que pega desde o Nordeste brasileiro até o Sul, ou seja, Mata Atlântica, Oceano Atlântico. Então, também nessa região de transição aí. O problema da Mata Atlântica, ela é bem peculiar em relação à floresta amazônica. Ambas passam por um problema de desmatamento, mas alguns fatores são bem diferentes. Por exemplo, a Mata Atlântica, ela tem entre o seu problema a questão do crescimento populacional. Só lembrar que grande parte dos habitantes da Mata Atlântica estão na região sudeste. Então, você observa que cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, até o próprio Rio Grande do Sul começam a crescer, e a tendência desse crescimento populacional é ter a redução dessa vegetação. Incrivelmente, hoje as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro vão crescendo cada vez mais. Por exemplo, nós temos as áreas de comunidade. Um exemplo bem fácil aqui no Rio de Janeiro é a Rocinha, né, que cresce, certamente temos um termo crescimento vertical, ou seja, vão invadindo a área verde. Mas não só isso, é como se podemos dizer, uma coisa só do Rio de Janeiro, uma preferência só do Rio de Janeiro. Não, grande parte do Brasil que passa pela Mata Atlântica está acontecendo isso. A vegetação está perdendo. Eu me lembro de uma vez que teve um caso muito estranho no bairro do Flamengo. Uma senhora estava andando na rua e caiu uma espécie de porco-espinho na cabeça dela. E certamente o porco-espinho, ao cair na cabeça da mulher, ele armou o espinho e soltou os espinhos nela, né? Ela foi para o hospital, tinha exatamente quase 200 espinhos presos no corpo dela. Coitado do bicho, eu não sei quem era coitado na verdade. Então, e aí, depois foi muito criticado por que aconteceu isso. Vejamos o seguinte, a cidade está crescendo tanto, que está invadindo a área verde. E os animais que moram nessa área são obrigados a sair dessa região. E eles vão para onde? Para o setor urbano. Aqui na região do Jardim Botânico, ali próximo do Jardim Botânico mesmo, nós temos alguns animais que saem exatamente da área de floresta e vão visitar as casas. Por exemplo, os macaquinhos, os miquinhos, né? Saem da sua regiãozinha lá e vão visitar a casa dos outros. Então, há um problema muito grande que é a questão da Mata Atlântica. Durante as obras das Olimpíadas, assim, teve em áreas do Rio de Janeiro que começou a ter o quê? Os animais começaram a sair e invadir residências. Por exemplo, hoje nós temos aí o crescente aparecimento de jacarés no Rio de Janeiro. Esse crescente aparecimento de jacaré no Rio de Janeiro
se deve aos seguintes fatores. Os jacarés estão aparecendo porque a área onde quem estava morando ali primeiro seria o jacaré, depois eles migraram, saíram da sua casa, porque eles foram expulsos de lá e vieram para outra região. Aqui a reportagem do Globo, ele mostra essa área em vermelho, é a área praticamente de ocupação da Mata Atlântica, ou seja, aonde não temos muita Mata Atlântica por aí. Então aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui essa área verde, ela ainda representa um pouquinho da Mata Atlântica, mas, por exemplo, na Rio de Janeiro, aqui na região metropolitana, temos pouquíssimas áreas verdes, ou seja, áreas oriundas. Na verdade, a Mata Atlântica hoje, da sua confecção original, nós temos apenas 5% dela em todo o Brasil. De 5 a 2%, podemos dizer assim. A tendência é cada vez mais, que eu estou falando com você, a população do Brasil está crescendo. 210 milhões. A tendência é que essa população cresça mais e acabe totalmente com essa área verde. Então, ainda essa área verde aqui, que mostra aqui o mapa, é aquela área ainda de Paraty, Mangaratiba, que é a Costa Azul nossa aí. Então, é uma área que ainda preserva. Certamente, quando você vai para Mangaratiba, vai para Cabo Frio, Angra dos Reis, você passa por uma área de floresta. Então, essa área de floresta aí ainda é uma área preservada, sim. Aqui nós temos ainda os exemplares de animais da Mata Atlântica, né? Temos aqui o lobo-guará, o gavião, né? Gavião que em alguns bairros do Rio de Janeiro nós temos um crescimento muito grande de gaviões, porque houve um crescimento muito grande de gaviões em alguns bairros, porque o gavião vivia na mata, ele foi retirado e hoje a gente começa a ter uma adaptação ao sistema. Nós temos aqui um canáriozinho, temos uma onça equipada, né? E o lobo-guará. Então, assim, esses animais são animais que você encontra aqui na Mata Atlântica. Aí o aluno pergunta assim, Fábio, eu fui na Floresta da Tijuca, que é Mata Atlântica, sim, Floresta da Tijuca é Mata Atlântica, e eu encontrei um tucano. Bem, o tucano, você pode encontrar o tucano, certamente é um animal que você vai encontrar na Mata Atlântica, no Cerrado e na Floresta Amazônica. É um típico animal que você vai encontrar nesses três fatores. Mas, por exemplo, na Mata Atlântica você não vai encontrar uma sucuri que ela é oriunda da Floresta Amazônica. Porque, assim, pelo tamanho da floresta, pelo tamanho da mata, pela sua localização, como é que ela é, então você não vai encontrar esse tipo de animal. Certo? Tirando as suas dúvidas. Na apostila de vocês, tem alguns temas aí que vejamos aqui para tirar essas duvidazinhas. Temos aqui a chamada lixiviação. É o processo de lavagem do solo vertical de água, ou seja, a lixiviação é a lavagem do solo. E isso é uma coisa natural. Bem, por que eu falo assim? Porque a lavagem do solo é uma coisa natural. Quando chove, há uma lavagem do solo, o solo fica protegido? Fica. Então, lá no seu livro, exatamente na página, eu não lembro a página agora, você vai ter esses termos aí. Por que eu estou explicando isso? Pode cair numa futura prova sua. Você vai fazer uma prova para até o próprio Enem, você vai fazer prova para um concurso militar, então é legal tirar essas dúvidas. Então, lixiviação seria nada mais do que a lavagem do solo, ou seja, quando vai aparecer um termo assim, lavagem do solo por produto químico, ou seja, a água é um elemento químico. Então, quando a gente lava o solo com o elemento químico, a água pode ser um elemento químico desse. Tirando essa dúvida, chegando aqui, serrapilheira. Serrapilheira é uma camada que fica acima do solo e é formada por restos de folhas, galhos, frutos e demais partes de vegetais. Essa daqui é muito fácil de você entender, até dependendo de onde você mora. Se você tiver planta em casa, você vai observar que a serrapilheira pode estar bem próxima de você. Você não encontra somente numa área
de floresta. O que seria essa serrapilheira? Qual é a função dela? Primeiro, é fácil de entender como é que é. É uma camada que fica acima do solo e é formada por restos de folha de vegetais, de galhos e frutos. Numa área de floresta, explicando aqui, você vai encontrar vários tipos de... o solo é bem diferente. Numa área de floresta, você vai encontrar um solo que é arenoso, é um solo que é molhado. Então mas aí, uma característica do solo é o seguinte, é ter folhas caídas. Então, certamente não vai ter um serviço de limpeza urbana dentro da floresta. Vai ter o pessoal da Colurb recolhendo lixo numa floresta? Claro que não. Então, a serrapilheira ela serve para isso. As árvores começam a soltar suas folhas, não podemos dizer assim, as folhas velhas, e essas folhas elas caem, fazendo o que? Um grande tapete. E esse tapete, qual é a função desse tapete? Será que esse tapete é uma coisa à toa? Será que esse tapete serve para alguma coisa? Tem uma finalidade esse tapete? A serrapilheira tem uma função muito legal que é o quê? Esse tapete serve para proteger o solo. Ué, como se proteger o solo, Fábio? Exatamente, proteger o solo da ação de chuvas. Por exemplo, temos locais e épocas do ano que chovem muito. O que acontece? Quando há uma chuva muito forte ou chove muito, a tendência dessa chuva é retirar o que desse solo? É tirar as suas virtudes, ou seja, os seus elementos, as suas riquezas. Então a serrapilheira ela serve para filtrar essa água do solo e essa água do solo, essa água da chuva não chega com tanta agressividade ao solo. Então tá lá esse tapetezinho de folhas, resto de vegetais, galhos e frutos, ele forma esse tapete. Conforme chove, essa água ela não penetra com tanta força, com tanta agressividade. E isso, a serrapilheira serve para proteger o solo dessas infrações, dessas condições de invasão. Então, serrapilheira seria isso, é esse tapete de folhas que você vai encontrar aí em determinada floresta. Ideia legal. Se você tiver tendo a oportunidade, depois de passar esse período de pandemia, entre outros, aí, você pode fazer uma visita à Floresta da Tijuca e notar que bem real mesmo é essa coisa da serrapilheira. Você vai encontrar bem isso no campo, né? No campo. Seguindo, tirando suas dúvidas, calagem. Calagem é a etapa de preparo do solo para o cultivo agrícola, na qual se aplica calcário com os objetivos de elevar os teores do cálcio e do magnésio. Bem, por que o cara vai resolver colocar calcário no solo? Por quê? Essa é a pergunta. Por que ele vai colocar calcário no solo? Ele poderia fazer muita coisa, poderia molhar o solo, poderia fazer muita coisa. Porque o cara resolveu colocar calcário no solo. Bem, fica a dúvida, né? Ele poderia fazer muitas coisas, mas o que acontece? Quando eu pego uma área, só lembrando lá um pouquinho da Amazônia, quando eu pego uma área totalmente devastada, com queimadas, a tendência desse solo é ele ser bastante pobre. Quando eu pego uma área verde e taco fogo, esse fogo ele vai estragar o solo, vai desgastar o solo. Então, aí entra o que? Um serviço de calagem. O serviço de calagem nada mais é do que você reutilizar aquele setor, aquela área, aquela terra desgastada, destruída. Então,
muitos agricultores eles fazem isso. Eles pegam exatamente o cálcio e aplicam. A cálcio e o magnésio e aplicam nessas regiões. A tendência é o quê? Que esse material ajude a recuperar a terra, ou seja, o solo. Às vezes o solo é bastante destruído, né? Então, assim, calagem seria isso. Vejamos. Nós falamos sobre vários aí que entra um outro nome, numa outra concepção. Nós falamos exatamente sobre domínios morfoclimáticos, domínios de regiões, aí que falamos sobre a questão do clima, da vegetação. E agora, fechando o nosso módulo, eu separei aqui 3 coisinhas para vocês bem interessantes, que são os outros biomas e formações do Brasil. O Brasil, tem uma diferença muito... Quando a gente fala em biomas é aquele conjunto de seres vivos de uma determinada região. E aí, certamente você fica assim, estou entendendo agora, Fábio. Determinados elementos de uma mesma região, então está dizendo que vai ter animais daquela região em outros lugares. Sim, pode ter, mas só que ele é oriundo daquela região. Então eu apresento a vocês 3 biomas. Primeiro seria manguezais. Os manguezais são bem interessante, que os mangues eles ficam exatamente na saída dos rios. Só lembrar que o Brasil, a importância do manguezal. Qual é a função do manguezal exatamente? Ele está na saída do rio. Ele fica... Todo mundo sabe que o rio ele deságua no mar. Então, o mangue ele tem uma função muito interessante, que é a função de filtro. Qual é a função de filtro? A água, quando vem do rio, ela pode vir de uma forma poluída? Pode. Então, para evitar a poluição, o que ele vai fazer? O mangue ele passa, é tipo um filtro. É que nem que você tem na sua casa. Você tem um filtro que pega da sua torneira até chegar ao seu copo. Então, para a água chegar purificada, ela passa pelo filtro e chega no seu copo sem problema nenhum. E aí o mangue ele vai ter sempre uma formação diferente, né? Você acha assim, quando na imagem aqui, os mangues ele tem essa vegetação bastante peculiar, né? Até o pessoal usa muito para pegar caranguejo, geralmente aquela lamazinha que o mangue tem, característica dos manguezais, aquela lama exatamente é resultado desse filtro. Então os manguezais ele tem essa característica, ou seja, quando a gente fala assim, a vegetação do manguezal é bem estranha, cheia de raízes para cima. Na verdade, isso não são raízes, né? São galhos. E em determinada época do ano, tem manguezais que, desses galhos aí, temos as flores. Então, os manguezais em si são bastante interessantes. Outro que eu queria mostrar para vocês, seria o Pantanal, chamado Pantanal Mato-Grossense. O que seria o Pantanal Mato-Grossense? É um bioma bastante interessante que ele se caracteriza exatamente na parte do Pantanal mesmo. Bem, Pantanal, você vai lembrar que o Pantanal tem muita água. Então é uma parte bem legal do Brasil ali, ó. Você vai ver que é uma parte bem característica. É interessante que o Pantanal Mato-Grossense ele tem aquela chamada... Temos movimentos na qual, durante grande época do ano, as cheias, ou seja, uma das grandes características do Pantanal são as cheias. E os animais, claro. Então as pessoas se transitam muito, saem de um lugar para o outro para evitar esse alagamento. Assim, aqui eu tenho uma outra imagem do Pantanal, mostra muito bem que a paisagem do Pantanal mostra muito essa questão do alagamento. Então, temos o bioma bem alagadiço, né?
Os animais, é bem interessante que temos muitos jacarés no Pantanal Mato Grossense, muito cobras, temos muitas cobras, e são, aliás, outra uma pequena observação, grande parte da criação de búfalos do Brasil se encontra no Pantanal Mato Grossense. Então, são animais oriundos dessa região. Chove muito, chove, é uma região muito quente, ele é muito quente e chove muito no Pantanal Mato Grossense. Uma boa característica é o transporte marítimo, né? Marítimo não, fluvial, de rios, onde que as pessoas se deslocam muito de barcos. Então, isso é uma característica do Pantanal Mato Grossense. Mata de cocais. Bom, mata de cocais é aquela, já diz o nome, mata de cocos. A mata de cocais é uma vegetação típica da região nordeste do Brasil e ela está bem naquela transição entre o Cerrado e a Caatinga, ela se localiza bem ali. E uma característica dela é que a formação da vegetação da mata dos cocais é a vegetação tipo cocos. A forma vegetal deles é parecido com coco. Então, por isso é chamado de mata de cocais. Aqui, ó, nós temos que nem eu mostrei aquela partezinha do Pantanal Mato Grossense. Aqui é a área bem particular das mata de cocais, aonde que ele se localiza exatamente. Então, essa área aqui é uma área dominante mesmo da mata de cocais. Então, anotaram aí, eu falei sobre Pantanal e falei sobre mata de cocais. Pantanal, mata de cocais. São vegetações é um bioma diferente, que você vai encontrar na sua apostila também. Se você der uma olhadinha nas últimas páginas da sua apostila, vem falando sobre isso, a questão aonde se localizam exatamente. Restinga. Restinga está aqui, ó, é uma faixa litorânea que se estende por dentro do oceano adentro. Nós temos várias restingas no Brasil inteiro. Então, essa área de restinga aí é uma área bem característica mesmo de locais onde tem aqui praias. Uma das restingas mais importantes, mais conhecidas aqui no Rio de Janeiro, pessoal do Rio de Janeiro, é a restinga da Marambaia. Você pode observar que temos aqui, ó, ela se arrasta bem entre grande parte do litoral, passando por várias regiões. Então, a restinga da Marambaia fica naquela parte lá de Mangaratiba, né? Hoje ela é administrada pelas Forças Armadas, parte do Exército, parte da Marinha e parte da Aeronáutica. Então, vai ter várias partes da restinga da Marambaia. Geralmente, antigamente, os presidentes da República, tipo Lula e Dilma, passavam as férias na restinga. Bolsonaro também passou alguns dias também na restinga da Marambaia. Então, assim, a restinga, desculpa, é esse formato onde nós temos aí de extensão desse, podemos dizer, faixa de areia, né? Bom, eu fico por aqui, encerrando o nosso vídeo. Só lembrando, pessoal, foi passado para vocês nas últimas aulas aí, alguns exercícios, alguns alunos não fizeram. Parabenizo aqueles que fizeram, né, com certa plenitude, certa tranquilidade. Aqueles que não fizeram, vamos fazer agora. Só lembrar que conta com sua avaliação também, a sua participação na sala de aula, na sala online. Então, para vocês, a gente fechar agora o nosso módulo com chave de ouro, nós faremos agora o exercício da página 445, 446, 447, 448, 449. Vou pedir a vocês o seguinte, que são questões de múltipla escolha, quero que vocês coloquem lá na plataforma ou lá no Google Class as respostas, ok? Então, galera, trabalhando, vamos lá, não vamos dar mole. Fechamos o nosso livro.
Próximo módulo. Próxima semana, nossa próxima aula, começamos com o módulo 2, eu sou apostila número 2. Então, galera, um forte abraço para vocês. Não esqueçam de fazer o exercício, por favor. Um forte abraço, uma feliz Páscoa mais uma vez para vocês, professor Fábio.